Olá, meu nome é Carlos, eu sou um fisioterapeuta e nesse vídeo eu pretendo comentar como o nosso corpo não só é adaptado para o movimento, como nós não nos damos muito bem com o imobilismo, ou seja, ficar parado por muito tempo durante um período prolongado, por exemplo, sentado no trabalho ou em casa por muito tempo. E para isso eu vou me basear no estudo da fisiologia. Então vamos lá. A fisiologia é o estudo do funcionamento do nosso corpo, ou seja, de como ele realiza os processos necessários para a nossa sobrevivência, as nossas atividades, a nossa funcionalidade. Então, eu vou dar 2 exemplos de processos da fisiologia que demonstram como o nosso corpo parece necessitar e ter sido adaptado para se movimentar. Veja, eu não estou falando de atividade física necessariamente. Eu estou falando de não ficar parado por muito tempo, em posturas estáticas. O primeiro exemplo que eu pretendo comentar está relacionado às articulações. Nós temos vários tipos de articulações. Uma articulação é a junção de 2 ossos. O tipo principal de articulação, que são as mais comuns do nosso corpo, são aquelas que permitem movimento, ou seja, os ossos se aproximam, mas movimentam entre si. Essas articulações são chamadas de articulações sinoviais, e nesse desenho a gente tem a representação esquemática da estrutura interna da articulação. Então veja, nós temos 2 ossos posicionados próximos um do outro, aqui a extremidade de um osso, que tem um formato que se encaixa na extremidade do outro osso. Revestindo a extremidade, nós temos um tecido que é a cartilagem articular, dos 2 lados. Ela é um tecido liso e um pouco mais macio. Ele serve para que as extremidades ósseas possam deslizar mais suavemente uma sobre a outra, sem desgaste de osso com osso. Além disso, para que os ossos se mantenham juntos, já que eles não estão fundidos entre si, é necessário uma estrutura que envolve toda a articulação. É todo um complexo de tecidos e estruturas que se fixam nos ossos, nos 2 ossos, para manter eles juntos, mas ao mesmo tempo permitir que eles se movimentem. Então, mais externamente, representado por essa linha azul mais clara, nós temos ligamentos, que são estruturas fibrosas que se ligam nesses 2 ossos. Mais internamente, nós temos também a cápsula articular, que é uma cápsula também fibrosa de tecido conjuntivo que envolve toda a articulação. Nesse desenho ela está representada por essa estrutura de um azul um pouco mais escuro. Aqui nós visualizamos como se fosse um corte para poder olhar o que está dentro. Então a cápsula articular, veja, ela envolve toda a junção entre os 2 ossos. E aí nós temos uma membrana mais interna, representada aqui de vermelho, que é a membrana sinovial. Ela recobre todo o espaço interno da articulação. E repare que aqui dentro existe um espaço ainda entre os 2 ossos, que é chamado de cavidade articular. Essa cavidade não é tão grande quanto mostra no desenho, mas aqui, dessa forma, nós podemos visualizá-la melhor. Dentro dessa cavidade existe um líquido, mais ou menos viscoso, que serve para lubrificar a parte interna da articulação. Esse líquido é produzido justamente por essa membrana mais interna, a membrana sinovial, e por isso ele é chamado de líquido sinovial. Bem, esse líquido também tem uma função essencial. Aqui nas cartilagens não existem vasos sanguíneos, ou seja, não passa sangue aqui na cartilagem. Portanto, esse tecido ele não recebe os nutrientes que são necessários para ele viver diretamente do sangue, mas do líquido sinovial. Como esse líquido banha essas estruturas internas da articulação, ela consegue levar para a cartilagem o oxigênio, os nutrientes necessários, retirar dali o lixinho que as células produzem durante o seu metabolismo e que tem que sair dali. Portanto, o fluxo do líquido sinovial aqui dentro é fundamental para a articulação continuar viva.
Na verdade, ele é produzido e reabsorvido constantemente, portanto ele está sempre se renovando para poder levar sempre nutrientes, energia, oxigênio novo para essas células. Acontece que essa produção e reabsorção de líquido, que eu vou chamar aqui de metabolismo do líquido sinovial, depende de que essa articulação esteja se movimentando. Esse processo ocorre devido a fatores que eu não vou explicar aqui, mas existe algo chamado pressão hidrostática, existe algo chamado pressão coloidosmótica, existe algo chamado pressão de filtração, etc., que são processos necessários para o metabolismo do líquido sinovial, mas que ocorrem quando a articulação se movimenta. Ou seja, se a articulação permanece parada por muito tempo e por período prolongado, o metabolismo do líquido sinovial fica prejudicado, e isso traz várias consequências. A própria membrana sinovial sofre, ela fica espessada, o líquido é produzido com deficiência, ele fica mais viscoso, e com isso a cartilagem passa a sofrer também, porque ela não vai receber o aporte normal de nutrientes que são necessários para a existência dela. Eu vou deixar mais para frente a referência de 1 ou 2 artigos científicos que explicam o que ocorre com toda a articulação quando ela não se movimenta adequadamente, quando ela permanece em imobilismo, e as patologias e alterações que acontecem na articulação nessa situação. Portanto, esse é um exemplo ideal que demonstra como o nosso corpo é adaptado para ficar se movimentando com bastante frequência. Todo o metabolismo, a saúde e a funcionalidade de uma articulação depende de que ela esteja se mexendo com frequência. E esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo está relacionado à circulação de sangue. O sangue circulando no nosso corpo é essencial para a nossa vida. E agora eu vou comentar como essa circulação depende também do movimento do corpo e da atividade muscular. Mas antes disso, vamos relembrar alguma coisa a respeito do sangue. Ele serve para levar todas as substâncias que são necessárias para todas as células do nosso corpo. Ele leva nutrientes, ele leva oxigênio, ele leva hormônios e várias outras substâncias que são vitais para que as células continuem vivas e funcionantes. Além disso, ele também serve para retirar do ambiente celular substâncias que não deviam estar ali ou são potencialmente tóxicas e que são produzidas normalmente pelo metabolismo da própria célula. O sangue retira essas substâncias dali, que vão ser depois eliminadas através da urina, alguma coisa é eliminada através das fezes, nós eliminamos o gás carbônico pela respiração e etc. E o transporte de todas essas substâncias é feito pelo sangue. Portanto, resumindo, ele tanto leva as substâncias que são necessárias para todo o organismo, quanto retira as substâncias que devem sair dali e ser eliminadas do corpo ou simplesmente ir para outro lugar. Função, portanto, essencial para a sobrevivência de todas as partes do nosso corpo. Bom, nós já vimos que o movimento do sangue é essencial. Agora, o que faz o sangue se movimentar? Claro, nós sabemos que o principal motor do movimento do sangue é o coração, que é uma bomba que manda o sangue para todas as partes do corpo. Só que depois que o sangue vai, ele deve voltar. E para isso é necessária a atividade dos músculos também. Então eu vou comentar como o coração principalmente manda o sangue para as diversas partes do corpo, mas os músculos ajudam o sangue a voltar para o coração. Para visualizar isso um pouco melhor, nessa figura nós reparamos que existem 2 tipos de vasos sanguíneos representados por cores diferentes. O sangue sai do coração e viaja através desses vasos vermelhos aqui na figura, que são as artérias. Portanto, as artérias conduzem o sangue do coração para todas as partes do corpo, para as extremidades, para o tronco, para os braços, para a cabeça. Só que depois disso, o sangue volta para o coração através desses vasos sanguíneos que na figura são representados em azul e que são as veias. Ok? Então, o sangue sai do coração e vai para o corpo através das artérias e volta pelas veias.
Porém, a pressão que o coração gera para bombear o sangue para todas as partes do corpo, ela se dispersa no meio do caminho e não é exatamente suficiente para fazer o sangue voltar para ele, principalmente aqui nos membros inferiores, nas pernas, que são a região mais distante do coração, e tem também o efeito da gravidade que tende a fazer o sangue ir para baixo e permanecer lá. É por isso que é necessário a atividade dos músculos da seguinte forma. Aqui nós vemos representado um músculo, aqui outro músculo, ou mesmo podemos considerar um músculo só com uma veia dentro dele. Essa estrutura aqui no meio é uma veia. E aqui nós reparamos que existem válvulas que impedem que o sangue vá em direção descendente. A partir do momento que o sangue chega nela, ele só consegue ir em uma direção, nesse caso, para cima. Aqui o músculo está relaxado. Agora veja o que acontece quando o músculo se contrai. Ele aumenta o seu tamanho transversal e pressiona a veia. Quando ele pressiona a veia, ele propele ou impulsiona o sangue, que só pode ir para cima, já que as válvulas impedem que ele volte. Quando os músculos relaxam, a gente volta nessa figura, a veia se enche novamente de sangue. O músculo contrai, pressiona a veia, o sangue é propelido para cima. E esse fenômeno nós chamamos de bomba muscular, que é um dos responsáveis pelo retorno do sangue na direção do coração. Esse movimento de retorno nós chamamos de retorno venoso, já que ele ocorre através das veias. Então aqui novamente reparamos a necessidade de que nos movimentemos, pois os músculos se contraem quando nos movimentamos, para que uma função vital, nesse caso a circulação do sangue, ocorra de maneira adequada. Isso tanto é verdade que os músculos da panturrilha, que nós chamamos de batata da perna, são apelidados na clínica de segundo coração do corpo, porque são talvez o grupo muscular mais importante para promover o retorno do sangue na direção do coração. E isso ocorre quando nós ficamos em pé, quando nós caminhamos, etc. Mas e quando nós permanecemos parados por muito tempo sem causar esse efeito de bomba muscular? Vejamos, o fluxo sanguíneo se lentifica, ou seja, ele fica um pouco mais lento. Sendo assim, algumas consequências podem aparecer. Por exemplo, o sangue não está voltando com a mesma velocidade para o coração, então ele tende a se acumular naquela região. Se ficamos muito tempo sentados, por exemplo, sem movimentar as pernas, o sangue pode começar a se acumular nos vasos sanguíneos das pernas. Isso pode levar a uma sobrecarga desses vasos. Eles vão se distender, podem sofrer lesões, o que vai facilitar o aparecimento, por exemplo, de varicosidades, varizes, não é? Entre outras lesões. Além disso, se as células do nosso corpo, por exemplo, dos músculos, dependem do movimento do sangue para que chegue lá os nutrientes e elas possam trabalhar adequadamente, o fluxo sanguíneo prejudicado vai prejudicar também o aporte desses nutrientes. E os músculos podem sofrer algumas consequências, como, por exemplo, contratura. Contratura é quando pelo menos uma parte do músculo sofre um espasmo, uma contração muscular. Às vezes as pessoas se referem isso como nervo embolado. Na verdade, essa pequena parte do músculo que se contrai, ela fica mais rígida, fica um pouco mais saliente e, na palpação, dá a sensação de ser uma bolinha que fica ali dentro do músculo, o que prejudica mais ainda a circulação e piora mais ainda o quadro, e causa dores. Além disso, o mesmo efeito de falta de nutrientes nas células e acúmulo de metabólitos, ou seja, aquele lixinho que fica do metabolismo da célula, como por exemplo o famoso ácido lático nos músculos, causa a sensação de fadiga. Quando nós sobrecarregamos um músculo, por exemplo, fazendo um exercício, levantando peso, um exercício de resistência,
chega um momento que dá uma sensação de queimação. Isso ocorre porque as células estão trabalhando tanto e precisando de tanta energia e acumulando tantos metabólitos que o fluxo sanguíneo não é suficiente para resolver esse problema, e isso causa fadiga. Ora, a mesma coisa pode ocorrer se, mesmo sem fazer exercício, estando com o corpo parado, o fluxo sanguíneo fica lentificado. Vai faltar nutrientes, vai sobrar metabólitos e vai ocorrer uma sensação de fadiga mais precoce. Além disso, a natureza do sangue parece ser coagular. Se você deixar o sangue por ele mesmo, ele coagula. Dentro do corpo, ele só não coagula por alguns motivos. Um deles é que ele está constantemente em movimento. Sendo assim, se o fluxo fica lentificado, ele tende a formar pequenos coágulos. Esses coágulos também tendem a aderir na parede interna dos vasos sanguíneos e ali eles causam lesões, podendo ser mais um fator que vai promover, por exemplo, as varicosidades. Além disso, se os músculos não estão ajudando adequadamente o coração a promover um fluxo sanguíneo adequado, o nosso corpo, para resolver esse problema, entende que o coração tem que trabalhar mais. Isso, ao longo do tempo, pode também predispor a uma sobrecarga cardíaca. Tudo isso ocorre pela falta de movimento, pelo imobilismo. Poderíamos dar outros exemplos de processos fisiológicos, mas eu creio que esses já são suficientes para mostrar a importância de determinadas medidas. Se você passa muito tempo sentado no trabalho, por exemplo, você deverá lançar mão de determinadas medidas para prevenir todas essas consequências. Essas medidas são muito bem orientadas por profissionais da área, profissionais da saúde que cuidam especificamente desse campo de atuação. Por exemplo, fazendo pausas a cada hora ou a cada 2 horas, pelo menos de alguns minutos, levantando, indo no banheiro, tomando água, puxando os braços, dando uma alongadinha nas pernas, ou mesmo sentado, existem uma série de técnicas que podem ser realizadas de tempo em tempo para promover saúde. Tudo isso pode ser muito bem orientado por um profissional especializado. Nesse aspecto, no ambiente do trabalho, a ginástica laboral assume uma importância fundamental. Bom, eu espero ter passado a ideia geral a qual eu me propus e futuramente podemos fazer outros vídeos com orientações mais específicas, por exemplo, para quem trabalha sentado ou mesmo em pé e tem que ficar parado por muito tempo. Obrigado pela atenção e tenha um bom dia.